Salve nação, Paul Fla passando aqui rapidinho, este é o seu canal Rio Fla Notícias. Rapaziada, desde já, deixe seu like, ajude esse canal a crescer, ajude o YouTube a entender que vocês estão gostando do vídeo. E isso você faz deixando seu like e assistindo o vídeo até o final. Compartilha pra geral e vamos assistir a mais um vídeo bacana que o Paul Fla separou pra vocês aqui no Rio Fla Notícias. Segue! Retomou os treinos, está de olho na partida contra o Bragantino. Esse jogo é na próxima quinta. A reportagem é da querida Alcilene Brito. Fala, Alce. O rubro-negro segue a preparação para essa semana que tem a volta dos jogos. E com foco no primeiro compromisso contra o Bragantino. Ao longo da última semana, o técnico Jorge Sampaoli trabalhou muito a parte técnica com o elenco. E também a recuperação de jogadores. Gabigol e Matheus França, por exemplo, treinaram separados do restante do grupo. A dupla passou por processo de recuperação muscular, já que sofreram com lesões na sequência pesada que o Flamengo enfrentou antes da pausa para a data FIFA. Os dois vivem a expectativa de viajar para Bragança Paulista na quarta-feira. Outra boa notícia é que o lateral direito Mateuzinho, em recuperação de fratura na tíbia da perna esquerda, deve iniciar o processo de transição no campo. O técnico Jorge Sampaoli vai aproveitar mais esses dias para implementar o estilo de jogo dele. A característica do comandante tem sido bem recebida pelos atletas que estão vendo os resultados refletirem dentro de campo. O Flamengo tem treino até quarta-feira pela manhã e depois viaja para enfrentar o Bragantino na quinta-feira às 9h30 da noite. Depois o time volta para o Rio e já tem uma nova viagem para São Paulo no sábado para enfrentar o Santos na Vila Belmiro no domingo. Tem drone com interesse do Cruzeiro no Rodrigo Caio, é isso? Informação bem importante, inclusive acabei de receber aqui qual é a proposta do Cruzeiro para o Rodrigo Caio. Qual é a ideia do Cruzeiro? É ter o jogador nessa janela de transferência. O Cruzeiro sabe que o jogador não está sendo utilizado no Flamengo, inclusive tem contrato apenas até dezembro, ou seja, pode assinar um pré-contrato agora e sair de graça em dezembro. O Flamengo não tem interesse em renovar com o Rodrigo Caio, respeita a história dele. Quando termina o Rodrigo? Em dezembro, acaba em dezembro. Não tem interesse em renovar o contrato, até porque o jogador que não está sendo utilizado pelo técnico Sampaoli não dificultaria uma saída nessa janela, mas o Cruzeiro teria que se acertar com o Flamengo também, porque o Flamengo, obviamente, vai querer receber algo, pelo menos alguma coisa para poder liberar o Rodrigo Caio nessa janela. O Rodrigo Caio recebeu a proposta do Cruzeiro, recebeu há poucos minutos, é uma proposta saindo agora do Flamengo e fechando o contrato até o fim de 2024, e o Cruzeiro, com o ok do Rodrigo Caio, vai enviar um médico aqui ao Rio de Janeiro para analisar as situações clínicas do jogador, que a gente sabe que passou por muitos problemas físicos nas últimas temporadas. Repito, para mim é um ídolo na história do Flamengo, mas de fato chegou o momento que precisa dizer adeus. Não está sendo utilizado, o próprio São Paulo já deixou isso claro, que não vai usar mais o Rodrigo Caio, serão poucas oportunidades para o jogador. Eu acho que para o Flamengo seria até uma boa liberar nessa janela de transferência, porque aí você abre uma brecha na folha salarial, porque o Rodrigo Caio não custa barato para o Flamengo. Por que ele não está sendo utilizado, ô Pedrosa? Olha, porque Fernanda, a gente sempre acha, nesse tempo todo, que por algum momento que o Rodrigo está fora, é por uma questão clínica ou física. E geralmente ela é decorrente do pós-clínico, né? Ele precisa de um tempo para retomar o seu vigor físico e tudo mais. Mas por que agora ele não está sendo utilizado? Fernanda, a carreira do Rodrigo Caio, infelizmente, ela é marcada por esses problemas físicos, problemas de lesões, problemas de insegurança, e não por isso ele não foi para a Europa. Ele não passou no exame lá na Espanha. Tanto Barcelona quanto Valência queriam o Rodrigo Caio, porque nível técnico ele tem para ser jogador de seleção brasileira. Isso aí ninguém discute, ninguém nega. Muito pelo contrário, inclusive em 2019, quando ele performou fisicamente, ele conseguiu ser um dos melhores zagueiros do Brasil. Nesse momento, depois ele teve outra lesão, e no próprio Flamengo, hoje tem jogadores jogando mais do que o Rodrigo Caio. Tem jogadores mais confiáveis fisicamente e que tecnicamente são do mesmo nível do que o próprio Rodrigo Caio, que são os casos de Fabrício Bruno, o próprio Davi Luiz, o Léo Pereira, entre outros que a gente poderia citar aqui. Então, no final das contas, eu entendo que essa saída do Rodrigo Caio, que eu concordo com o Vene, é um ídolo na história do Flamengo, sim, vai ser bom para os dois lados, porque hoje ele está sem espaço e no Cruzeiro, muito provavelmente, ele vai ter a oportunidade de desempenhar seu futebol. Inclusive, sobre o Rodrigo Caio, antes mesmo de ele chegar ao Flamengo, ele teve um problema físico que fez com que ele não fechasse com o Barcelona. Eu falei isso aqui agora. Poucos torcedores lembram disso, então é bom isso ressaltar, porque muita gente acha que o Rodrigo Caio só teve problema físico no Flamengo. Não. Muito pelo contrário. Antes de chegar ao Flamengo, ele já tinha alguns problemas físicos. O Flamengo, em 2019, depois de uma série de exames,
decidiu apostar no Rodrigo Caio, deu certo em 2019, mas foi apenas em 2019, infelizmente. Não por culpa do jogador, nem por culpa do Flamengo, por culpa de ninguém. Aconteceu. Ele teve problemas físicos, aconteceu. Eu acho que agora, repito, seria um bom momento para ele dizer adeus Flamengo, encerrar o ciclo dele pelo Flamengo por cima. Ele deixa por cima. A gente fala tanto, né, Veni, aqui, da dificuldade que às vezes essa gestão do Flamengo tem de encerrar esses ciclos. Às vezes até por aquela misturinha de gratidão, que eu nem acho isso tão ruim, porque vocês sabem que o meu coração fala muito alto quando a gente internamente entende da história daquele jogador dentro daquele clube. Por exemplo, no caso do Bruno Henrique, eu acho um absurdo não ter renovado ainda. Que se lasque como ele vem. O cara fez muito, entregou tudo, se machucou com a camisa do Flamengo, mas por isso que eu não sou gestora, eu sou aqui apresentadora da SBT, entendeu, Pedrosa? Graças a Deus. Por isso que o milionário é o John Dexter, não sou eu, entendeu, ô Pedrosa? Então, assim, isso já faz um movimento de que realmente foi encerrado esse ciclo. Agora, olhando o outro lado, é interessante hoje para o Cruzeiro levar esse jogador? O que você acha, a sua opinião? Olha, eles não vão mandar um médico aqui à toa, né? Eles vão mandar um médico justamente para acompanhar e saber, cara, vale a pena fazer essa contratação? Hoje o Cruzeiro, ele tem um treinador que é muito inteligente, que é o Pepa, não à toa, acho que ele tem conseguido até arrancar um pouco mais do Cruzeiro do que esse próprio elenco tem de desempenho para apresentar. Eu acho que assim, trouxe o médico, se o Rodrigo Caio estiver bem, se o Rodrigo Caio realmente estiver tendo uma sequência regular, eu acho que ele pode ajudar muito o Cruzeiro, porque, repito, futebol no pé ele tem de sobra. Eu ganhei um zagueiro maravilhoso com o time achando que ele não prestava mais. O nome dele é Vitor Cuesta. Eu tô amando que ele não estava mais prestando em outro time, né? Ele pode chegar e encaixar no Cruzeiro. Mas aí, pelo lado do Flamengo, Vene, o Flamengo vai precisar trazer um zagueiro para ocupar esse espaço do Rodrigo Caio, ou ele não estava nem tanto sendo usado que ele já não era nem mais uma opção, não vai fazer, entre aspas, nesse momento, como uma opção? Independentemente do Rodrigo Caio, a ideia do Flamengo, da diretoria e até mesmo do São Paulo, eu acho que é muito mais a ideia do São Paulo é ter a contratação de um zagueiro que atue pelo lado direito. Então tem Tem essa intenção, não é prioridade. A prioridade continua sendo um volante, que é o Alan, que a gente pode falar também sobre isso, e um meio-campo, que é o Meia de la Cruz do River Plate, uma situação extremamente complicada. Mas se surgir uma boa oportunidade de mercado nessa janela de transferência de um zagueiro que atue pelo lado direito, o Flamengo vai fazer a contratação. Repito, independentemente do Rodrigo Caio. O Rodrigo Caio não será utilizado. O São Paulo já deixou isso claro. Nada contra o atleta, mas no esquema de jogo, de fato, se a gente for parar e analisar o esquema de jogo, o estilo de jogo do São Paulo, que é de muita intensidade, eu acho que o Rodrigo Caio não tem mais espaço nesse time. E o Alan? Teve o Alan é o alguma seguinte, atualização é uma novela. Drone? Essa novela aí... Há quanto tempo que a gente está dando isso aqui, Venido? Nossa, 2 semanas? Tempo. Mais, pô, tem mais de um mês já. Tem mais de um mês. Caramba. Mas assim, é uma novela justa de acontecer, porque a gente está falando de Flamengo e Atlético Mineiro e de um jogador que para muitos lá no Atlético Mineiro é o principal jogador do elenco, atrás do Hulk. E de fato é. E o único empecilho hoje que faz o Atlético Mineiro não vender é por ser o Flamengo. Porque se fosse qualquer outro clube, o Atlético Mineiro já teria vendido. Por quê? É muito difícil o Alan, muito tempo parado, porque ele está parado desde março por conta de um problema na coluna, receber uma proposta de 9 milhões de euros. O Flamengo está a fim de pagar 9 milhões de euros num volante de 26 anos. Eu te pergunto, fora o Palmeiras e o Flamengo, qual outro clube pode fazer uma proposta como essa ao Atlético Mineiro? E por ser um rival direto, o Atlético Mineiro cozinha a situação, mas sabe que está numa sinuca de bico, porque está vivendo problemas financeiros sérios após a queda da Copa do Brasil. Precisa fazer receita com venda de jogadores. Então, falando agora do Flamengo, tá? O Marinho assinou uma rescisão amigável com o Flamengo nessa segunda. Tava dando muito o que falar, vai sair, Flamengo vai ter que pagar até o fim do contrato. O acordo foi feito com o jurídico do Flamengo nessa segunda-feira. O clube receberá $400 mil, pouco menos de 2 milhões de reais, por liberar o atleta 6 meses antes do fim do contrato. O atacante de 33 anos vai assinar contrato com o Fortaleza, que será válido entre 1º de julho de 2023 a 1º de janeiro de 2026. Entre salário e luvas, Marinho vai receber mais de 20 milhões de reais. Marinho não receberá os 6 meses de contrato que teria com o Flamengo, até porque ele está trocando de clube. Foi feito um acordo considerado bom para as duas partes. Foi bom para o Flamengo, Mauro?
Foi excelente. A contratação não foi boa, né? Foi uma contratação equivocada. O Marinho é um jogador que não se encaixa no modelo de jogo do Flamengo, né? Independentemente do técnico, tanto que não andou com o Paulo Souza, com o Dorival, com o Vitor Pereira, nem com o São Paulo. Teve oportunidades diversas com todos os técnicos, mas eu imagino que o Juan Pablo Vojvoda tem aí uma ideia de como utilizar o jogador, porque o investimento é alto, feito pelo Fortaleza, para contar com ele. Então, creio que o técnico argentino saiba exatamente como ele quer contar com esse jogador no time dele. Senão, não faria esse investimento o presidente Marcelo Paes. O Flamengo foi excelente, porque vai aliviar a folha de pagamento, ele vai aí beliscar aí uma grana, aí, esses quase 2 milhões de reais, né? 400 mil dólares, dá quase 2 milhões de reais. Então, acabou sendo um bom negócio. Digamos que o Flamengo minimizou um negócio que não foi bom. O Marinho teve alguma participação, algumas vitórias no ano passado, alguns jogos, especialmente aquela goleada no Atlético Paranaense, que ele deu 3 ou 4 assistências, tudo em bola parada, batendo escanteio muito bem, né? Aquela goleada no Maracanã, mas ficou realmente aquém, e agora com a chegada do Luiz Araújo ele não ia jogar mesmo, ainda mais porque ele já tinha sido afastado pelo técnico Jorge Sampaoli. Então acho que acabou sendo bom para todo mundo, e para o Fortaleza será bom também se ele conseguir reencontrar lá seu melhor futebol. Volta para um estado onde ele já jogou no Ceará, lá no começo da carreira. Faz um contrato muito bom, porque é um contrato mais longo, né? Então garante a ele aí ganhos significativos durante um período de, em tese, reta final de carreira, que é um jogador com 30 e poucos anos. Então acho que foi bom para todo mundo. E eu falei que já há algum tempo, né, que saídas aconteceriam no meio do ano, elas começam a partir do Marinho. E mais gente pode sair ainda nesse intervalo de ano agora. O próprio Rodrigo Caio, tem muita especulação sobre o Cruzeiro interessado no jogador. Até ontem o Flamengo não tinha sido procurado a respeito desse jogador, mas o clube não deverá dificultar uma saída do Rodrigo Caio se porventura for formalizado o interesse, seja do Cruzeiro ou de um outro clube. Fala-se muito do Cruzeiro, né? O Flamengo não deve dificultar. O Rodrigo Caio tem um contrato só até o final do ano, não está jogando, está em condições de jogo, mas tem ficado no banco, não entra, o São Paulo não tem utilizado. É um ciclo claramente encerrado. Eu diria até que nem sei se o Flamengo vai fazer questão que alguém pague para ter o Rodrigo Caio. Talvez até libere, numa outra situação. Não sei, é só uma sensação. Vai depender muito de como as coisas forem encaminhadas. Até porque o Rodrigo Caio, ao contrário do Marinho, é um jogador que ele fez a sua história no clube, ele ganhou títulos importantes, jogou muito bem em determinados momentos. E tem uma questão das lesões que o atrapalham. Não fosse as lesões, ele ficaria lá, talvez até parar de jogar. As lesões é que são realmente o grande problema dele. Acho que é uma situação diferente. Acho que o próprio clube talvez trate de uma forma um pouco diferente da do Marinho, que entrou em rota de colisão, aí foi para advogada para poder voltar a treinar. Quer dizer, criou um atrito ali, né? Então acho que aí o clube também endureceu um pouco. O clube, no caso outro clube, Fortaleza, se interessou, eles fizeram negócio, acho que foi bom para todo mundo, né? Sendo que o Marinho ainda vai levar, acho que 20% do fundo de garantia dele, né? Fizeram um acordo para ele poder pegar essa grana também, que estaria retida, e ele vai pegar aí uma parte do fundo de garantia. E ó, o Marinho, ele postou um vídeo, né, nas suas redes sociais, querendo esclarecer. Ele postou um vídeo aí no Instagram, querendo esclarecer a sua saída do Flamengo, como que tudo aconteceu. E a gente vai colocar aí o Marinho, que era o interesse do São Paulo e que acabou se transferindo agora, acertando com o Fortaleza. Vamos escutar aí o Marinho. Então, pessoal, passando aqui mais uma forma como um esclarecimento, né, a respeito de tudo que aconteceu, tudo que vocês viram, vocês leram na internet, ao meu respeito. E algumas coisas eu vou pontuar aqui. Vivendo esses dias aí de uma forma totalmente diferente, me calei porque acredito que o silêncio é a melhor resposta para tudo, mas que às vezes a gente tem que falar o que realmente acontece. Dia 22 teve uma viagem para o Chile, né, onde nos apresentaríamos às 9 da manhã. Quem não jogou, os atletas que jogaram se apresentaram às 15 horas. Né, se apresentava diretamente para a viagem. No treino da manhã, eu senti um desconforto no coletivo contra a equipe sub-20. Né, e após isso, fui atendido pelo médico, fui no departamento médico, ser avaliado e pedi apenas um exame antes da viagem, né, a respeito, né, do que tinha acontecido. Né, em meio ao tempo, passar o tempo, e aí eu não consegui fazer o exame no momento ali, e na viagem
acabaram o pessoal da comissão chegando e me chamaram e falaram, você tem que viajar. E eu falei que não tinha exame, eu estava sentindo dor ainda e não tinha o porquê eu viajar com dor e tal. E acabei ali falando que isso não teria como eu viajar sem exame médico. Resumindo, uma atitude totalmente imatura, infantil da minha parte. Então, toda ação gera uma reação. Mas o que para mim também é mais importante é salientar isso, né? Que os erros não definem minha carreira, não definem minha pessoa, não definem o meu caráter. Então, eu não vou conseguir acertar 100% em tudo. Né? Eu sou ser humano como qualquer outro e vai cometer erros. Mas a gente tem em nossa cabeça o quanto que a gente é humilde e reconhecer erros. Então, acho que isso de mim, eu sou um cara totalmente que consegue visualizar isso. Em meio a tudo isso que passou, com a cabeça e um pensamento totalmente diferente hoje, né, de algumas atitudes que eu cometi, essa atitude em especial, né, então que não foi nada além, né, até porque a minha conduta dentro do clube fala por si só, né, nunca cometi nada de errado, sempre fui exemplar, né, dentro do meu trabalho e é assim que é. Olha aí, ó, o Marinho reconhecendo o erro, né? Ele reconhecendo tudo como aconteceu, que ele realmente não foi para uma viagem por causa do exame, que ele não tinha o exame, mas reconhece o erro nessa saída. Pode ser também uma parte do acordo, né? O Flamengo, ó, vai lá, se retrata lá, a gente entra, tá tudo certo, vai embora. Mas é legal o cara botar a cara aí nas redes sociais, reconhecendo o seu erro. Eu tô achando que ele foi sincero. Tô achando que ele não teve acordo nenhum, não. Ele foi sincero, ele quis falar isso e pronto. Ele errou, pisou na bola. Ele tava meio rebeldinho, né? Porque talvez não via sendo utilizado, né? Do jeito que ele pretendia ser. Mas não jogou no Flamengo. É o seguinte, tem jogador... Atenção ao pessoal do Fortaleza, que a audiência nossa aí é simplesmente extraordinária. Fortaleza está fazendo um trabalho lindo, maravilhoso, merece todos os aplausos do mundo. Mas é muito diferente do Flamengo, né? É diferente do Palmeiras. Então o Marinho é o tipo de jogador que eu acho que vai render muito lá no Fortaleza, que é jogador para um clube assim, de meio de tabela, um clube intermediário. Eu não vejo o Marinho assim num grandão como o Flamengo, num grandão como o Palmeiras, vingando, se tornando um grande jogador, sabe? Não. E ele vai bem nesses clubes, foi bem no Santos, que hoje o Santos, apesar de sua história, é a mesma coisa. O Fortaleza é acima do Santos hoje, como time de futebol, é acima do Santos, não estou dizendo a história, mas como time de futebol, o Fortaleza está acima do Santos. E o Marinho foi bem no Santos, né? E pode ir muito bem no Fortaleza também. Eu vou torcer para que ele tenha, ele já está caminhando para o final de carreira dele, para que ele tenha um final de carreira muito bom lá no Fortaleza. O Marinho tem 33 anos, Vanderlei Nogueira. Realmente chegou no Flamengo com o status, e a gente esperava, foi o que o Mauro falou, foi uma decepção. O Marinho teve tempo para mostrar trabalho, teve oportunidades para mostrar trabalho, até quando o Sampaoli chegou, colocou ele como titular, porque tinha jogado com ele no Santos, e não rendeu. O Marinho, ele é um jogador que ele não rendeu em alguns clubes e rendeu em outros, né? Ele rendeu no Vitória, ele rendeu no Santos, ele não rendeu no Cruzeiro, ele não rendeu no Grêmio, ele não rendeu no Flamengo. É um jogador que fica até difícil a gente falar se foi uma boa contratação ou não do Fortaleza. Se ele for o Marinho do Vitória e do Santos, vale. Se ele for o Marinho do Flamengo, do Cruzeiro, do Grêmio, não vale. É a antivisão do fato, né? Quando ele foi contratado pelo Flamengo, eu achei muito boa a sacada do Flamengo. Acho que ele ficou naquele pacote que a gente brincava, não importa o treinador, que olha para o banco e não chora. O Flamengo tinha um bancaço, certo? E ele era sempre citado que estava lá no banco. A coisa não prosperou mesmo, é verdade. Não rodou. Contratação boa é aquela que dá certo, essa não deu. Acho que saiu, bom para o Flamengo. Já pensou que situação constrangedora? O São Paulo não quer usar o Marinho. E aí ele treina com o grupo. Imagine no treino o São Paulo orientando o Marinho. Né? Quer dizer, é constrangedor para o Sampaoli, para o Marinho, para os companheiros, enfim, foi ótimo o acordo. Tudo bem, esse vídeo final de relação também foi muito elegante, achei.
oportuno o vídeo que ele fez. Tomara que tenha sucesso lá no Fortaleza. A gente torce para isso. Ele tem 33 anos, se ele jogar 2 anos bem lá no Fortaleza, vai fechar a carreira muito bem, vai receber em dia. Aparentemente, a situação do Fortaleza é muito sob controle, né? Então, eu acho bacana. Tomara que dê certo. A gente torce a favor dele, sabe jogar futebol, se jogar o que pode, razoavelmente o que pode, vai contribuir muito com o Fortaleza. A gente vai para um break rapidinho na Rádio Jovem Pan. Seguimos no YouTube. Ó, o Marinho, como disse o Mauro, ele vai receber ainda as verbas rescisórias previstas. Férias proporcionais, 13º proporcional, mas não recebe o FGTS, com multa de 40%, e sim de 20%. O atleta de 33 anos deixa o clube com 60 jogos, 6 gols, 9 assistências e 2 títulos conquistados, que foram a Libertadores e a Copa do Brasil do ano passado. O Marinho chegou a fazer esse pronunciamento, né, nas primeiras horas dessa terça-feira e pediu desculpas aí à torcida do Flamengo. O jogo em questão foi o jogo contra o Nublense. Jogo no Chile, jogo que o Flamengo empatou em 1-1 e que foi aí um péssimo resultado do Flamengo contra o Nublense. Ô Mauro César Pereira, o Flamengo vai definir na quarta-feira se levará ou não para Bragança o quinteto de jogadores convocados, né, para essa data FIFA. A gente tem o Ayrton Lucas e o Pedro na seleção brasileira, Pulgar, Vidal e Varela na seleção chilena, não, Pulgar e Vidal na seleção chilena e o Varela na seleção uruguaia. Primeiro, você acha que esses jogadores viajam, pelo que você acompanha aí do Sampaoli e até mesmo da diretoria do Flamengo, ou não? E segundo, o que esperar desse Flamengo nesse retorno, Mauro? Depois de tantas declarações do Sampaoli, uma entrevista, baita entrevista que a gente viu na Flá TV, valorizando o futebol e não o chutão. O que esperar do Flamengo nesse retorno? Vai ser um Flamengo ainda melhor, já que o Flamengo vinha numa boa fase? O que se espera é isso, né? Tá treinando esses dias todos, recuperando jogadores, que joguem melhor. Depois de uma sequência de jogos em casa, vai fazer jogos fora contra o Bragantino e o Santos. E sobre os jogadores que foram convocados, vai depender muito de logística, se jogaram pelas suas seleções, quando jogaram, se não jogaram. Acho que tudo isso vai pesar, né? E da situação de cada um, né? Acho que aí não dá para generalizar, depende de quem vai jogar hoje. O Brasil joga 4 da tarde. Quando esses caras chegam até a Bragança Paulista, em que condições chegam, ele vai ter que avaliar isso no dia. Acho que antes do dia é muito provável que ele possa ter uma noção exata. Ele tem que pensar num time sem eles. E aí contar com quem for possível, no banco pelo menos. Nilson. É isso aí, tá certinho. Essa data FIFA é engraçada. O Palmeiras, então, é mais prejudicado. O Palmeiras joga amanhã, né? É mais prejudicado ainda, porque joga já na quarta-feira. E eu acho que o Flamengo vai evoluir, sim. Dentro daquela curva que é um campeonato tão longo como é o brasileiro, e tem também as Copas que vem disputando, tem tudo para evoluir. Eu vou te interromper rapidinho, porque a gente está voltando aí para a Rádio Jovem Pan em 2 segundinhos. De volta à Rádio Jovem Pan, agora na rádio e no YouTube. Nilson César falando sobre a expectativa para essa volta do Flamengo, né? Que foi a primeira semana cheia. É até mais que uma semana. Do Sampaoli. Eu acho que os dois vão brigar até, falando especificamente de brasileiro, eu não gosto de falar das Copas, porque a Copa, uma noite mal jogada, pode ser eliminado, entendeu? Então, especificamente em Campeonato Brasileiro, que é um campeonato de regularidade, longo, né? Que vai terminar lá para o final do ano. Eu vejo os dois clubes aí, Palmeiras e Flamengo, brigando cabeça a cabeça até as rodadas finais. Eu acho que eles dois vão brigar cabeça a cabeça até as rodadas finais do Campeonato Brasileiro. Não acredito que o Botafogo mantenha essa força, não acredito. O Fluminense já está caindo bastante. Não acredito também que o Atlético vai brigar por título, mas o Palmeiras e o Flamengo, eu tenho uma sensação que os dois que eram favoritos mesmo vão estar brigando aí até as rodadas finais do Brasileirão. Agora, diante do que nós vimos aqui da entrevista do Sampaoli, né, Vanderlei, Flávio, dá uma esperança para o torcedor rubro-negro, porque o Sampaoli sempre foi esse cara de posse de bola, de ter um jogo ofensivo, de marcar pressão na frente. Só que essa entrevista, ela viralizou muito.
nas páginas de Flamengo, entre a torcida do Flamengo e a torcida, caramba, que bom, um cara que não deixa ter chutão, um cara que quer sim o jogo. Ele falou, você não pode achar que é uma religião quando você chuta a bola pra fora. É uma comodidade. Ele valoriza, ele falou que o goleiro tem que jogar, ele falou que o zagueiro tem que jogar, por que ele pensa dessa forma? Diante de uma entrevista como essa, que foi dada pra Flá TV, que geralmente TV de clube não traz nada de importante, nada que repercuta, isso repercutiu. Porque não é só o Sampaoli falando do Flamengo, a torcida do Flamengo. Falando do futebol. Então é isso, rapaziada. Espero que tenham gostado de mais esse vídeo bacana que o Paul Flá trouxe pra vocês. Eu peço a vocês que deixem o like, que se inscrevam no canal e que acione o sininho e que siga o Paul Flá em outras redes sociais também. Estamos aí em várias redes sociais, mas aqui no YouTube precisamos crescer e isso acontecerá com a ajuda de vocês, valeu? Conto com like e conto com os compartilhamentos e muito obrigado por ter assistido esse vídeo até o final. Segue o Paul. Vem!